O Diabo de Cada Dia, esse novo filme original Netflix, ele é tenso, ele é violento e é incrível. E o vídeo de hoje é sobre ele. A trama se passa numa cidade do interior de Ohio, nos Estados Unidos, onde a gente acompanha personagens sinistros rondando o jovem Arvin, que fará de tudo para proteger a sua família de tais entidades maldosas. O filme é uma adaptação do livro The Devil All the Time, que foi escrito pelo autor Donald Ray Pollock, que aqui no Brasil foi traduzido como O Mal Nosso de Cada Dia, que saiu pela Dark Side. Eu não li o livro, mas pelo que eu soube, é uma história que é contada através de várias linhas narrativas, em vários núcleos, com vários personagens, e pelo que eu vi no filme, ele conseguiu adaptar isso de uma forma interessante, porque por mais que tenha vários núcleos com vários personagens, eu sinto que ainda assim há uma linha narrativa bem clara desses acontecimentos, em que cada núcleo que parece meio desconexo do outro, quando eles começam a se encaixar para formar o big picture, para formar o quadro geral, as coisas funcionam muito bem. E nesse ponto em particular, me lembrou muito o que Pulp Fiction fez, só que em Pulp Fiction eu sinto que é uma obra muito episódica, tipo, são pequenas histórias que estão sendo contadas que depois todas se juntam, enquanto que o Diabo de Cada Dia, ele vai por um caminho em que não é tão episódico, as coisas fluem e convergem de uma forma mais natural. Como eu disse, há vários núcleos, então vou dar uma breve apresentação de cada um deles. Willard é um homem que volta da guerra descrente de Deus e se apaixona por Charlotte, com quem ele tem um filho, Arvin. Ellen é uma moça crente em Deus que se casa com o pastor Roy, com quem tem uma filha, Lenora. Carl e Sandy é uma dupla de serial killers que dão caronas para estranhos com o objetivo de usá-los e depois matá-los. E temos Lee, o xerife corrupto do condado e que é irmão de Sandy. A temática central de O Diabo de Cada Dia é a fé em suas diferentes formas, mas principalmente a fé excessiva que cega e a consequência imediata desse tipo de fé que acaba por ser a violência. Então esses são os dois pontos centrais dessa narrativa, dessa história que a gente está acompanhando, em que cria-se um complexo jogo de ação e reação, onde toda má ação proveniente do uso da fé acaba por causar uma consequência que acaba sendo uma forma de punição através da violência. Isso torna, durante os 138 minutos de duração do filme, uma constante luta de tensão e suspense, ao criar essa atmosfera que é carregada de brutalidade e de melancolia, que está ao redor desses personagens que a gente está acompanhando, isso tudo fotografado de uma forma muito bonita, ao compor esses cenários que são terrosos, compostos por essa natureza em torno desses personagens no interior de Ohio, onde esses tons terrosos, pastéis, meio desaturados, são cortados quase sempre pela violência do vermelho, do sangue das pessoas que são atacadas nessa situação. Mas ainda assim, eu acho muito interessante como que mesmo com esse clima constante de tensão, de suspense, ainda encontra-se momentos para criar-se uma certa ironia, para criar um certo tom sarcástico no que está sendo contado pela figura do narrador, que ele acaba sendo um narrador muito onisciente, ele sabe de todos os acontecimentos e você fica durante a obra tentando entender quem é esse narrador, se é algum desses personagens, ou será que não? Será que é o próprio Deus que essas personas que a gente está acompanhando tanto veneram, tem tanto essa fé? Eu acho que isso cria uma interpretação muito interessante dessa figura, porque ela sabe de tudo que já aconteceu, ela tem informações que a gente não tem, então é uma persona que fica toda hora, olha, vou dar tal informação, vou fazer tal comentário, e isso vai dando uma quebrada e dando um certo tom sarcástico para alguns momentos, que eu acho que funciona muito bem para quebrar esse clima que ia ser muito mais pesado do que ele já é durante o filme. E nesses poucos momentos me lembra muito 3 Anúncios para um Crime, sem o mesmo nível de sarcasmo que aquela obra tem, mas ainda assim com algum pouco. O elenco, por sua vez, está muito bom. Tem diversos nomes, mas eu acho que são poucos os que mais se destacam e que mais perpetuam depois que você assiste o filme. Tem um dos irmãos Skarsgård, que é o que faz o It lá da coisa, que ele aparece pouco, mas ele tá bem. Mas eu acho que os dois grandes nomes desse filme acabam sendo justamente o Tom Holland, que ainda assim, ele tá meio que em torno do protagonista bom mocinho, que a gente já tá habituado, mas ainda assim ele traz um contorno para essa atuação bem sombria, que difere um pouco do que a gente já viu e mostra que de fato ele é um ótimo ator, que consegue fazer muito mais do que apenas o Peter Parker, não que fazer o Peter Parker seja um problema, mas vocês me entenderam o que eu quis dizer. E um outro ator que tá muito bem é o Robert Pattinson, que eu nem citei ele, mas ele faz o pastor
pastor que chega dentro da cidadezinha ali, e o Robert Pattinson, a gente sabe que ele é um bom ator. Ele é muito bom em fazer personagens estranhos, e aqui é mais uma vez o caso. Toda a atuação corporal dele meio tipo voltada pra dentro, a fala dele que já é muito estranha. Ele é muito bom em criar esse personagem que é uma figura de fé pra muitas pessoas, só que ele compõe de uma forma tão desprezível, que gera tanta ojeriza, que dá asco de ver, que eu acho que o ator manda muito bem nesse sentido. Enfim, O Diabo de Cada Dia é um filme que eu queria ver, mas não tava dando tanto pra ele, e ele acabou me surpreendendo muito positivamente, com boas atuações, uma fotografia muito bonita, e com um roteiro, que deve ser por conta do livro, que deve ser muito bom, que fala muito sobre a fé, numa forma que ela pode ser extrema, ela pode ser cega, pode ser manipulada, pode ser destruída, e as pessoas como elas lidam afetadas por essa fé, e também sobre demônios internos. Daí até vem o título desse filme, sobre como cada dia a gente está matando um demônio, está matando um diabo, e como que a gente luta para manter eles controlados, e o que acontece quando eles podem ser soltos, e a violência toda que isso traz. É um ótimo filme, e fica aqui a recomendação. Not because I want to. Se você chegou até aqui e você quer mais sobre O Diabo de Cada Dia, vai ter o próximo episódio do Tênis Verde, que é o meu podcast com a Nathalie, em que a gente vai falar sobre o filme com spoilers, então assina no seu agregador de podcast favorito para você ficar de olho, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, bolinha tá aparecendo, você assina, faz parte do Bilheterama, ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Se você curtiu o vídeo, o like, se você quiser deixar eu agradeço de coração, e quem se vê na próxima. Tchau!